Fala pessoal, aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área e vamos resolver mais 5 questões voltadas aí para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Essa é a aula de número 10, dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal que está estudando, pessoal, e vamos com tudo. Vamos agora, pessoal, resolver a nossa primeira questão. Vamos ler aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: ao analisar sua rotina diária, o estudante descobriu que passa 5/12 do dia estudando, 1/6 do dia fazendo atividades esportivas, 1/8 do dia se alimentando e o restante do dia dormindo. A fração irredutível que representa a parte do dia que esse estudante passa dormindo é igual a... Olha aí, pessoal, já separei aqui os nossos dados. Ele passa 5/12 do dia nos estudos, 1/6 praticando esporte e 1/8 é para comer, né, para se alimentar. Beleza, ele quer saber, e ele diz que o restante do dia ele vai passar dormindo. Então ele faz 4 coisas: estuda, pratica esporte, se alimenta e dorme no dia todo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar esses caras aqui, certo? Porque se eu somar isso aqui tudo, eu vou ter um valor. E o restante desse valor vai ser exatamente o que eu quero descobrir, que é o que ele dorme. Beleza? Como é que eu faço para somar frações de denominadores diferentes? Eu tenho o quê? Que tirar o MMC entre eles. Então, eu tenho o quê? 12, 6 e 8. Então, eu tenho que dividir aqui por algum número que divida aí pelo menos um desses números. O menor fator primo é o 2. 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Por 2 ainda dá, não dá? Dá. 6 por 2 dá 3, 3 por 2 não dá, 4 por 2 dá 2. Ainda dá por 2. Aqui não dá, mas esse 2 dá. Fica 1. Beleza. E agora dá por 3, né? 1, 1 e 1. Beleza? E agora eu multiplico esses caras. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8 vezes 3 dá quanto? 24. Beleza? Então, o MMC aqui é 24. Quando eu tiro o MMC, o que eu faço? Eu divido pelo denominador e depois eu multiplico pelo numerador. Né? 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Beleza. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1 dá 1. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Então, perfeito, né? Vou apagar isso aqui, esse nosso rascunho do MMC. E agora eu vou calcular aqui. Agora eu posso somar direto, por quê? Porque todos estão sobre o mesmo denominador, né? Aqui era 4, né, pessoal? Eu coloquei 1, né? Desculpa. 4, né? 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Beleza, né? Ok. Aí eu vou somar. 10 mais 4, 14. 14 mais 3 dá 17. 17 sobre 24. Beleza. E aí, vamos olhar as alternativas. No item A, ele te dá exatamente 17 sobre 24, para você achar e chegar lá marcar bem bonitinho. Mas calma. Ele te pede o quê? Ele quer saber a fração do dia que ele passa dormindo. Eu calculei alguma hora aqui o que ele passa dormindo? Não. Passei o que ele estuda, o que ele faz esporte, o que ele se alimenta. O restante é o que ele passa dormindo. Então, lembra aqui, ó. Pedaçozinho de pizza, né? Ó. Uma pizza aqui com 8 pedaços. Se eu comi 2 pedaços, eu comi quanto? 2/8 da pizza, certo? 2/8 da pizza. Falta para eu comer quanto ainda? Falta para eu comer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8 da pizza. Então presta atenção, os numeradores, eles se complementam para chegar no denominador, né? Que é o todo. 2 mais 6 dá quanto? 8. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Essa é a fração que ele passa o quê? Estudando, esporte e alimento. O restante, que é exatamente o complementar, né? Complementar disso aqui, ó, de 17 sobre 24. É o que ele passa dormindo. Né? Eu não falei que os numeradores somando tem que dar exatamente o denominador? Tem. Então, 17 mais quanto dá 24? 17 mais 7. Certo? Por quê? 17 mais 7 complementa o 24, né? 17 mais 7 não é 24? Beleza. Então essa aqui, sim, é a fração que ele passa dormindo, porque eu complementei essa fração, que é o restante.
né? A mesma coisa da pizza. Comi 2 pedaços, comi 2 oitavos. Quanto que falta para eu comer? É o restante, que é 6 oitavos. Então o raciocínio é o mesmo aqui. Então isso aqui é o que ele passa o quê? Dormindo. Cuidado, pessoal, para não marcar aí o item A, né? Dormindo. Porque o item A tem exatamente isso daí, ó, 17 sobre 24. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda questão. Vamos agora, pessoal, resolver a questão de número 2. Vamos ler aqui o enunciado. Havia 5 garrafas de vinho em uma adega. O preço médio desses vinhos era R$120. Uma garrafa desapareceu e o preço médio das 4 garrafas que sobraram passou para R$110. O valor em reais da garrafa que desapareceu é... Olha aí, pessoal, questãozinha de média, certo? Então ele te diz que lá na adega tinham 5 garrafas de vinho. Beleza, 5 garrafas. Vou dizer que eram as garrafas X1, a garrafa X2, X3, X4 e X5. Beleza, tenho essas garrafas. Aí ele te diz o seguinte, o preço médio dessas 5 garrafas era de quanto? Era de R$120. O que é o preço médio? É a média, né? Desses preços aí das garrafas. Ou seja, o que é a média? Eu pegar o total, somar e dividir por quanto? Pela quantidade. Quantas garrafas eu tenho? 5. Quanto que dá essa média? Ele te diz que a média dessas 5 garrafas, o preço médio das 5 garrafas era de R$120. Beleza? E aí ele te dá uma outra situação lá depois. Depois sumiu uma garrafa, né? Sumiu aí uma garrafa. Vou dizer que sumiu a 5, por exemplo. Né? Sumiu a 5. Aí ele te diz que quando some essa garrafa, o preço médio das 4 garrafas que sobraram passou a ser de R$110, certo? Então, eu tenho agora 4 garrafas, X1, X2, X3, X4, beleza? Tenho aí essas 4 garrafas. Aí ele te diz que o preço médio passou a ser quanto? Agora a média tem que dividir por 4, né, pessoal? Passou a ser de 110, beleza? Pronto, agora ficou tranquilo, né? Se eu juntar essas duas relações que eu montei aqui, né, questãozinha de média, né? Pega o total, soma e divide pelo total. Soma e divide pelo total. E ele já te dá essas médias, que uma é de 120 na situação inicial e a outra é de 110, quando sumiu uma garrafa. Aí ele quer saber qual o preço dessa garrafa que sumiu, ou seja, da garrafa X5. Ele quer saber qual o valor de X5. Fica fácil, por quê? Eu vou passar o 4 multiplicando aqui, ó. Então o que é que eu tenho? X1 mais X2 mais X3 mais X4 é igual a quanto, pessoal? 4 vezes 110, que é exatamente 440. Beleza? Tranquilo. Faça a mesma coisa com esse outro cara aqui, ó. X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5. Aí eu vou passar os 5 multiplicando. 5 vezes 120. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1, né? 5 vezes 1 dá 5. Com 1 dá 6. Beleza. Então dá aí 600. Só que o seguinte, pessoal. Aqui eu já descobri quanto é de X1 até X4. Descobri. Então de X1 até X4, qual é esse valor? A soma desses valores aqui eu já descobri no item anterior, que é quanto? 440. Então ficou 440 mais X5, igual a 600. Então quanto é o X5? Se eu trouxer o 440 para o outro membro, fica 600 menos 440. Então quando eu realizo aí essa subtração, né? 0 com 0 dá 0, 0 com 4 não pode, né? Aí ele pede emprestado, ó, vai dar 6, né? E aqui vai dar 160. Só para confirmar, ó, 600 menos 440, né? 0, 0 com 4 não pode, pede emprestado, fica 5. E aqui fica 10. 10 menos 4 dá 6. 5 menos 4 dá 1. 160. Beleza? Tranquilo. Agora, eu acabei a questão. Por quê? Porque ele diz o seguinte, qual o preço da garrafa que sumiu? Eu não disse que quem sumiu foi o X5? Então aqui, ó, sumiu. Aí eu descobri que o preço dessa garrafa é de R$160. Gabarito dessa questão é a letra E, né? R$160. Beleza, pessoal? Então, questãozinha de média. Lembra o que é média? Se você não lembrar o que é média, você não ia conseguir fazer isso. Então, bem tranquilo, certo?
Vamos agora para a nossa terceira questão. Pessoal, vamos agora resolver a terceira questão. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: o senhor Pedro dividiu R$ 900 entre suas 3 filhas, tendo cada uma recebido uma quantia diferente. Se Márcia der a quarta parte do que recebeu para Júlia e Luísa der a terça parte do que recebeu para Júlia, então as 3 passarão a ter quantias iguais. Assim, a diferença em reais entre as quantias recebidas por Márcia e Luísa nessa ordem é... Olha aí, pessoal, essa é uma questão bacana, né, que a gente usa bem o nosso raciocínio lógico, porque dá pra gente fazer da maneira bem rápida, que é como a gente vai fazer, mas se você não usar o que ele diz no enunciado, um trecho do que ele diz, você vai fazer muitas contas, certo? Então, olha aí. Um pai dá R$ 900 para as 3 filhas, né? Ó, vamos ver aqui quem são as filhas. A Márcia, a Júlia e a Luísa. Então, ele pega e dá aí para a Márcia ele dá um valor de M, para a Júlia ele dá um valor de J e para a Luísa ele dá um valor L, certo? Então ele dá um valor aí para cada uma. Uma pode receber mais do que a outra, no início, né? Antes. Então ele diz o seguinte: o que Márcia recebeu, mais o que Júlia recebeu, mais o que a Luísa recebeu, é de R$ 900, beleza? É, porque o pai distribuiu 900 entre elas 3. Aí ele diz aqui, ó, se a Márcia der a quarta parte do que recebeu para a Júlia, olha aí, pessoal, Márcia deu a quarta parte. Então, quanto que Márcia deu para a Júlia? Ela deu 1/4 para a Júlia, não deu 1/4 para a Júlia? Ela deu a quarta parte para a Júlia. Então, quanto que foi que a Márcia ficou aqui no... vou colocar em milinha, que é o novo valor de Márcia. Qual o novo valor que a Márcia ficou? Se ela der 1/4, tu concorda ou não que ela ficou com 3/4? Que é exatamente o complementar. Ela deu 1/4 para a Júlia. Se ela deu 1/4, ela ficou com o complementar, que é 3/4, que é o restante. Beleza. Agora vamos para a Luísa. O mesmo raciocínio. Luísa deu a terça parte do que recebeu para a Júlia. Então, Luísa deu isso aqui para a Júlia, a terça parte. Beleza? Luísa deu a terça parte para a Júlia. Ah, sim, a Márcia deu 1/4, né, do que ela tinha, que é 1/4 de M, então sobrou 3/4 de M, beleza? E a Luísa, ela deu a terça parte do que ela tinha. O que ela tinha não era L? Então ela deu a terça parte de L para a Júlia, certo? Então a Luísa ficou com quanto agora? A Luísa ficou com o complementar disso, né? Ó, o que resta? Se ela deu 1/3, tu concorda ou não que ela ficou com 2/3 de L? Sim, não é, pessoal? Deixa a Júlia para o lado lá, não vou precisar analisar a Júlia não. Poderia até analisar de uma forma, só que mais aí ia sair muita conta, não compensa. Aí, pessoal, ele diz o seguinte: depois que a Márcia deu a quarta parte para a Júlia e a Luísa deu a terça parte para a Júlia, as 3 passaram a ter quantias iguais. Então essa é a parte da questão que você tem que analisar. Se você não analisar isso, você consegue fazer? Consegue, mas pode dar trabalho também, certo? Seguinte, se as 3 ficaram com a quantia igual, tu concorda que, nesse caso aqui, ó, a Márcia ficou com a quantidade M', que é diferente, a Júlia com a quantidade J', e a Luísa com a quantidade L'. A soma também tem que dar 900, né? Beleza, só que aqui eu não te falei que a Márcia poderia ter recebido mais, a Júlia menos, a Luísa mais e assim por diante. Só que aqui nessa parte, ele te diz que as 3 ficaram com a mesma quantidade. Então, com a única possibilidade do M' ser 300, do J' ser 300 e do L' ser 300. Né? As 3 ficaram com quantidades iguais? Ficaram. Mas, e se eu somar, dá exatamente 900. Beleza? Aqui, ó, uma situação hipotética. Seria aqui, por exemplo, 500, né? 300 e aqui 100. Né? Seria uma situação, não seria? Seria uma situação. Só que as 3 não estão com as quantidades iguais, né, de dinheiro. Então, o que eu quero analisar agora é o seguinte. Como eu sei que M' é 300, só substituir aqui, ó. Né? M' é quanto? 300. 300 é igual a quanto? 3/4 de M. Beleza? Então, vai ficar lá. M é igual a quanto? Traz o 4 multiplicando, 300 vezes 4, e traz o 3 dividindo, é igual a M. 300 por 3 dá quanto? 100, não é? 100 vezes 4 dá
400. Beleza, então o M dá igual a quanto? 400. Beleza, pessoal? Agora eu vou analisar a Luísa. A Luísa, qual o novo valor dela? Não foi de 300? Só que o novo valor dela foi de quanto? De 2/3 de L. Então, o L' eu vou substituir da mesma forma. Que é quanto? Traz para cá. 300 é igual a quanto? 2/3 de L, né? Aí faz a mesma conta. Traz o 2 dividindo e passa o 3 multiplicando. 300 vezes 3 dividido por 2. Ó, vou simplificar essa parte, né? É igual a L. 300 dividido por 2 dá quanto? 150. 150 vezes 3 dá exatamente 450, que é o valor de L. 450. Beleza. Agora eu achei quanto que massa tinha no início, que era de quanto? Massa tinha 400. E a Luísa tinha quanto? 450. Né? Ó. Aí a Júlia, por questões óbvias, né? Já que tudo dá 900, a Júlia tinha 50, né? Beleza. Mas a Júlia viu que nem precisou ficar focando na questão da Júlia, né? Só da Márcia e da Luísa. Por quê? Porque no enunciado ele te pergunta o seguinte. Vamos ler aqui o que ele quer. A diferença em reais entre as quantias recebidas por Márcia e Luísa nessa ordem. Então ele quer saber a quantidade da Márcia menos a da Luísa. Márcia é quanto? 400. Menos a da Luísa, 450. Qual a diferença? Menos 50. Certo, pessoal? Então, ó, questãozinha com enunciado pode complicar. Tem que analisar isso aqui, pessoal. Aqui é onde eu vi que é a parte da questão que você tem que sacar para não fazer muita conta, né? E aí a questão acabou se tornando fácil, né? Dá para fazer rápido aqui, a gente detalhou bem direitinho, mas muitas contas aqui você passa por cima, com certa experiência, e faz bem rapidinho, beleza? Finalizamos mais uma, vamos para a questão de número 4. Vamos agora, pessoal, resolver a nossa quarta questão. Vamos ler aqui o enunciado. Uma pessoa comprou 4 produtos numa loja, cujos preços em reais eram 52, 88, 97 e 125. A funcionária do caixa, ao registrar os preços, errou um único dígito de um único produto. Por isso, obteve um valor total na compra de 412. Dentre os valores abaixo, o único que pode ser registrado erradamente pela funcionária é... Olha aí, pessoal, essa é uma questão onde eu tenho que analisar item por item e verificar se realmente condiz com o enunciado, beleza? Então, a funcionária, os preços que ela deveria anotar eram exatamente esses, beleza? Foi de 52, 88, 97 e 125. Só que entre um desses preços aí, algum desses preços, ela errou um dígito. E quando ela errou esse um dígito, o novo valor da compra passou a ser de quanto? De R$412. Legal. Aí ele quer saber, dentre essas possibilidades, ele te dá as 5 alternativas, em qual delas pode ser considerado aquele registrado erradamente. Beleza. Vamos aqui. No item A, ele te diz que o valor registrado errado foi 175. Se ela errou 175, tu concorda que foi exatamente aqui onde ela trocou o 2 pelo 7? Foi, não foi? Ela trocou o 2 pelo 7. Então foi aí exatamente onde ela errou, né? Porque nos outros dois aqui não tem como dar, nos outros três, né? Não tem como dar 175. Então, vamos somar aí para ver se realmente dá 412, né? Ó, vamos lá. 175, 97, 88 e 52. Somar isso daqui, ó. Se eu somar, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 8 dá 20, 20 com 2 dá 2. 20 com 2 dá 22, né? Desculpa. Aí sobe o 2, né? 2 mais 7 dá 9, 9 com 9, 18, 18 com 8 dá 26, 26 com 5 dá 31, né? 3 mais 1 dá 4. 412. Aí, ó, pronto, já bateu no item A, certo? Então já sei que a nossa resposta é o A. Por quê? Ela errou exatamente nesse número aqui, onde ela trocou o dígito 2 pelo 7, e aí o valor foi de 412. Beleza, vamos só analisar mais um item, só para a gente ver por que aqui ia dar errado, né? E aí a gente vê que os outros vão ser iguais. Então no item B,
ele diz que o valor errado foi de 147. Tem como ter errado 147? Não tem, sabe por quê? Porque 147 teria que ser só aqui, ó. Aí ele teria que errar o 2 e o 5. E a questão diz que ela errou só um dígito. Então no item B já não faria conta. No item C, ela diz que o valor foi 98. 98, pessoal. 98 ela poderia ter errado aqui, ó. Ter substituído 8 por 9. Como ela poderia ter errado aqui, ó. Substituído 7 por 8. Vamos fazer só um, certo? Vamos fazer ali, ó. Se ela tivesse errado nesse número, substituído 8 pelo 9, quanto é que ia dar essa soma? 125, né? Agora é o 125, 97, 98 e o 52. 5 mais 7, 12, né? 12 com 8 dá 20, com 2 dá 22. 2 com 2 dá 4, 4 com 9 dá 13, 13 com 9 dá 22, 22 com 5 dá 27, né? E aí 2 com 1 dá 3, dá exatamente 372, beleza? Então tá aí o motivo, ó, que não deu o valor que ele queria, né? Então, por sorte aqui já foi o item A e a gente finaliza aqui mais uma questão. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa última questão. Agora, pessoal, vamos para a nossa última questão, questão de número 5. Vamos ler o enunciado. Considere o seguinte conjunto de 6 números, com x sendo um número real. Aí ele te dá aí, menos 4, 5, 3, 0, 6 e x. Sabendo que a média aritmética simples dos 6 elementos desse conjunto é igual a 2,4, então a mediana dos 6 elementos é igual a... Olha aí, pessoal, questãozinha de média, né? Também a gente tem que trabalhar, isso aí está no edital, essa parte de estatísticazinha mais básica. Então, o seguinte, ele te diz que a média desses elementos, quanto que é a média? Vamos chamar aqui ME, média, né? Chamar assim. Quanto que é a média desses elementos aí? Ele te diz que é, esse conjunto, a média é de 2,4. Beleza, a média é de 2,4. Como que eu calculo a média desses caras, pessoal? Se eu tenho 6 elementos, eu vou somar os 6 e dividir por 6, beleza? Então soma esses números aqui, ó. Menos 4, mais 5, mais 3, mais 0, mais 6, mais x. Aí eu tenho que dividir por quanto, pessoal? Por 6, que é a quantidade de elementos. E aí eu vou ter a média. Mas a média ele não já me dá na questão? Dá, que é 2,4. Beleza. E aí, ó, se eu passar o 6 multiplicando, quanto é 2,4 vezes 6? Você faz essa conta aqui, ó. 6 vezes 4 dá 24, sobe o 2. 6 vezes 2 dá 12, com 2 dá 14. A vírgula aqui anda uma casa. Aqui não tenho nenhum, então no total tem uma casa. Então a vírgula na resposta tem que andar uma casa. Então, 6 vezes 2,4 dá quanto? 14,4. E aqui em cima, ó, eu vou repetir. Menos 4, mais 5, mais 3. O zero, pessoal, é neutro, nem vou colocar, né? Qualquer número mais zero dá ele mesmo. Então, mais 6 mais x. É igual a quanto? Já multipliquei. Dá exatamente 14,4. Agora vamos fazer essa conta aqui, só desses números, até o 6. Menos 4 mais 5 dá 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 6 dá 10. Então aqui fica como? 10 mais x. Igual a quanto? 14,4. Se eu trouxer o 10 para o outro membro, fica como? 14,4 menos 10. E enfim, o x é quanto? 4,4. Né, pessoal? Porque 14,4 menos 10 dá 4,4. Beleza. Acabou a questão? Não, porque ele não quer saber o valor de x. A gente usou a média para descobrir o x. Ele quer saber o que, pessoal? Ele quer saber exatamente a mediana desse conjunto. Lembramos que em uma das aulas eu também falei o que é mediana, certo? Então vamos analisar aqui. Para eu descobrir a mediana, eu tenho que fazer primeiro o quê? O rol, né? O que é o rol? Colocar eles na ordem crescente ou decrescente, não é? Vamos colocar eles aí na ordem crescente. Quem é o menor número de todos? É o zero. Aliás, zero não, é o menos 4, né? Desculpa. Depois é o zero. Depois do zero vem quem? Vem o 3, não vem, pessoal? 3. Depois do 3 vem quem?
o x, que é 4,4, né? 4,4. Eu vou colocar os números assim, para não confundir a vírgula, né? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. E o outro é 4,4. Beleza. Ponto e vírgula. Quem seria o próximo número depois do x, que é 4,4? Seria o 5 e depois o 6. O 5 e o 6. Beleza. Agora eu fiz aí o whole, né? Coloquei os meus elementos em ordem crescente. Pronto. Lembro que a mediana, pessoal, já falei em uma das aulas, certo? Dei uma olhada nos vídeos anteriores que eu tenho duas maneiras para calcular a mediana. Quando eu tenho uma quantidade par de elementos e quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Como aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... Tá errado aqui? Menos 4, 0, 3... não tem o 4, né, pessoal? Esse 4 aqui tá errado. Desculpa. Tenho 1, 2, 3, 4, 5... Tenho 6 elementos, certo, pessoal? Eu tenho aí 6 elementos desse conjunto. O que é a mediana? A mediana é eu pegar exatamente a média desses dois caras aqui, ó, né? Já expliquei em vídeos anteriores por que são esses dois. E aí eu faço a média desses dois caras. Com a média de 3 e 4,4, eu somo os dois e divido por 2, né? 3 mais 4,4 dá quanto? Dá exatamente 7,4. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar quanto? 7 dividido por 2 dá... eu vou tirar a vírgula, né? Para eu tirar a vírgula, o que é que eu faço? Eu acrescento um zero aqui e aí eu faço 74 dividido por 20 vai dar exatamente 3, né? 3 vezes 20 dá 60. E aqui 74 menos 60 dá exatamente 14, né? E aí 14 por 20 não dá, né? Seria exatamente o resto. Mas como a gente quer uma divisão exata, a gente faz o quê? 0, beleza? E aí, agora fica só 140 dividido por 20, que dá exatamente quanto? 7, né, pessoal? 7 vezes 20 dá exatamente 140. E aí a nossa divisão fica aqui o quê? Exata. Então, com a mediana é exatamente esse valor aí de 3,7. Beleza? E aí a gente finaliza. Questãozinha bacana aí de estatística, trabalhamos com média para descobrir um dos valores do conjunto e depois aplicamos aqui para descobrir a nossa mediana, que é de 3,7. Gabarito da questão, letra A. E hoje, pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Essa foi a aula de número 10. Vamos dar continuidade aí a essas aulas. Tentar fazer até o dia da prova aí, aula voltada aí para esse concurso da Polícia Municipal de Eusébio. Pessoal, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo, compartilhar ao máximo aí com o pessoal e até a próxima aula.